Opa pessoal, Weber aqui falando. Eu queria hoje compartilhar com vocês aqui mais uma dica rápida. Mas antes de eu começar, queria só dizer para vocês, né, que eu mantenho lá o blog 99 Coders. Eu posto bastante dicas e experiências que eu tive aí, tanto com Rádio Studio quanto com outras linguagens de programação e tal. Então, fica a dica aí para vocês darem uma acessada lá e darem uma olhada no conteúdo. Outra coisa legal é que eu estou montando como se fosse uma lista VIP para disponibilizar alguns conteúdos para essa lista que não são disponíveis no YouTube. Essa dica que eu estou compartilhando com vocês aqui, ela não está disponível nas buscas do YouTube. Então é só para quem faz parte dessa lista é que eu divulgo. E eu pretendo publicar mais um monte de coisa, fazer notificação push usando o Rádio Studio, né, o Delphi Mobile e uma série de outras dicas aí, como tratar as várias versões de um banco de dados quando você faz uma atualização do seu aplicativo, como fazer o login com o Facebook e uma série de outras coisas. Então, eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo, deve estar aparecendo aqui na tela em algum lugar. Entra lá na lista, deixa lá só o seu e-mail, prometo que eu não vou te mandar spam. Assim você recebe todos os vídeos com essas dicas aí. Maravilha? Então hoje na dica rápida, o que eu quero compartilhar aí com vocês? Eu estava terminando um projeto esses dias, projeto parecido aí com o Uber Eats, e assim como esse projeto que eu estava terminando, qualquer outro aplicativo que vocês forem fazer que tenha um perfil de usuário, onde o usuário que está utilizando ele pode mudar a sua foto, mudar o nome e tal. Uma forma de deixar o aplicativo um pouco mais profissional é você oferecer para ele a opção dele modificar a foto dele conseguir aumentar, diminuir, cropar a foto. Mais ou menos como o Facebook faz, o Twitter faz, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês para ficar mais fácil. Então eu tive um pouco de dificuldade, assim, não encontrei quase material nenhum sobre isso na internet. Pode ser que vocês conheçam aí algum aplicativo e tal, mas eu não consegui encontrar. Então, assim que eu consegui terminar de fazer esse aplicativo, eu falei, poxa, eu vou compartilhar com o pessoal que isso é um negócio legal e acho que pode ajudar muita gente aí. Então, digamos que eu já esteja aqui na minha página de profile, né? Eu vou clicar então sobre isso aqui que vocês estão vendo, eu estou espelhando a tela de um celular Android, né? Então, o que vocês estão vendo aqui na tela é o meu celular Android conectado via USB com o computador. Então, eu vou clicar em cima da foto do usuário. Ele vai abrir o rolo da câmera. E eu vou escolher aqui uma outra foto para substituir aquela ali. Então, eu escolho aqui essa outra foto. Ele vai abrir a tela para eu poder cropar a minha imagem. Na parte de baixo aqui, deslizando, eu consigo dar um zoom na foto para eu deixar ela do tamanho que eu quiser. E com o dedo eu ajusto aqui, arrastando ela, o posicionamento que eu quero que ele cropa a minha foto. Então, digamos que eu quero uma foto um pouco mais fechada assim. Vou clicar em confirmar e ele atualiza ali a foto do perfil do usuário. Então é basicamente essa dica aí que eu queria mostrar para vocês passo a passo, como eu fiz. Legal? Então vamos lá para o código. Então eu estou aqui no meu Delphi, eu estou usando a versão do Rádio Studio Berlim, né? Delphi 10.1 Berlim. E basicamente, então, o que eu fiz? Nesse aplicativo exemplo, eu tenho dois formulários, né? Um formulário principal, que é a página do profile, e eu chamei um outro formulário aqui de Crop Image. Então, basicamente, nesse primeiro formulário aqui, o que eu tenho? Como que ele está organizado aqui? Eu tenho uma toolbar, aqui em cima. Nessa toolbar, só coloquei um speed button aqui. Depois da toolbar, eu coloquei um retângulo, que vai organizar aqui a foto, né, e o nome do usuário. Então eu coloquei um retângulo, coloquei dois labels para
para organizar aqui o nome e a cidade. Coloquei um layout. E dentro do layout, em vez de eu usar um image, eu usei um circle. Então, se a gente for aqui nos componentes, eu usei esse cara aqui, ó, dentro de shapes tem esse T-circle. Eu poderia ter usado uma imagem sem problema nenhum. Eu só usei o T-circle para ele ter esse efeito de arredondado, né? Então, fica a critério de cada um aí, quem preferir usar quadrado e tal, enfim. Aí já é mais a parte de design, né? Aí fica a critério de cada um. Aí, no Circle, o truque é o seguinte, para ele ficar com esse aspecto que eu usei aqui, né? Então, para colocar a imagem aqui, a gente usa aqui essa propriedade Fill. No Kind, a gente tem que deixar como bitmap. Isso não vem por padrão, você tem que deixar aqui bitmap, senão ele não vai mostrar a imagem de fundo aqui. E aí, expandindo aqui a opção bitmap, embaixo de Fill ainda, se você quiser já colocar alguma imagem como padrão, você vem aqui na propriedade bitmap, dá um edit e carrega a imagem. Dá um load aqui, escolhe a imagem e já carrega para ficar do jeito que eu fiz aqui, né? Você já consegue visualizar a imagem em tempo de design. E o que é importante é mudar esse wrap mode aqui para tile stretch. Se eu deixar original, a foto vai ficar com o tamanho original e não vai ficar legal. Então tem que ser esse tile stretch aqui, que ele vai deixar a imagem do tamanho que é o teu circle, né? Ele vai automaticamente redefinir o tamanho dela. E aí, para ficar com essa bordinha branca, a gente vem aqui na propriedade Stroke, define a cor que você quer e define a largura aqui. Eu coloquei 3 para ficar com a borda um pouquinho mais grossa aqui. E no Kind tem que deixar solid, né? Aí ele vai ficar exatamente com esse aspecto que a gente está vendo aqui. Bom, aí como eu já disse, coloquei depois 2 labels, né? Então eu coloquei um layout alinhado ao topo, alinhamento top, para ele ficar sempre acima do formulário, e mais 2 labels também alinhados ao top. Tudo isso dentro de um retângulo que também está alinhado ao top. Beleza? Bom, aí aqui embaixo eu só coloquei mais um layout aqui com um texto qualquer, que isso não vem ao caso agora, não é importante para o que a gente está estudando aqui. E botei aqui um botão salvar, que também não é importante, é mais para depois vocês verem como pegar a imagem que está selecionada aqui e depois conseguir usar ela. Então, o que eu fiz? Eu usei um action list. Então, se a gente vier aqui e digitar action, esse carinha tem action list aqui. Vou dar um duplo clique nele. Ele traz aqui as ações. Basicamente, a ação que eu estou usando, eu vim aqui em New Standard Action. Aí aqui nas ações Media Library, eu selecionei essa Take Photo from Library Action aqui. Que é basicamente você escolher uma foto da biblioteca de fotos do celular. Então, adicionei aqui essa action, dei o nome dela para ACT, dei o nome para ela de ACT Photo, né, Action Photo. E aí a mágica começa a acontecer aqui. Então eu seleciono a action, venho aqui em eventos, on did finish taking, que é o que vai ser executado assim que o usuário escolher a foto na library dele. Então quando ele escolhe a foto, o que eu faço? Se o formulário de crop não tiver sido criado, eu já crio ele aqui, né? Dentro do formulário crop, eu tenho uma variável global lá que chama imagem, que é basicamente, antes de eu exibir esse formulário, eu já passo para ele qual é a imagem que eu vou trabalhar, né? Porque assim, quando a tela de crop abrir, o ideal é que a imagem, a foto que eu vou trabalhar já esteja carregado nela. Então é isso que essa variável faz. Então eu passo para a variável imagem do meu formulário
a variável image, que vem desse evento, né, do action, ele já te traz aqui a variável image, então eu passo ela, e aí dou um show modal. Isso faz com que o meu formulário de crop seja exibido, e esse formulário, ele basicamente tem quais componentes aqui? A gente tem, eu tenho aqui simplesmente um botão para poder fechar a tela, caso eu desista de fazer o crop da imagem, né? Coloquei um retângulo aqui. É importante que esse retângulo fique com aspecto quadrado, né? Então a largura dele e a altura tem que ter o mesmo tamanho. Então no caso eu usei 310, tanto para a altura quanto aqui para a largura. Isso é importante porque quando a gente for cropar essa imagem, a gente quer que ela tenha o aspecto quadrado, que é o que a maioria dos softwares aí usam, né? Sempre com o aspecto quadrado. Então tem esse retângulo. Dentro do retângulo eu coloquei um layout e é aqui que está o pulo do gato. Vocês vão entender logo mais por quê. Então tem um retângulo, dentro desse retângulo que está alinhado ao centro, eu coloquei um layout. Esse layout tem elemento client para ele ocupar toda a área do retângulo. E dentro do layout eu coloquei um image viewer, que é aquele componente que vai exibir a imagem aqui e eu consigo arrastar com o dedo para ajustar a posição do jeito que eu quiser. Então essa é a parte da imagem aqui. Depois vocês vão entender por que tem que ser nessa estruturinha aqui. E aqui na parte de baixo eu coloquei mais um retângulo e joguei um label escrito zoom e uma track bar para eu poder controlar o zoom que eu quero nessa imagem. Uma dica aí para uma evolução futura que vocês podem tentar é, em vez de ter essa track bar aqui, a pessoa poder dar o zoom fazendo um movimento de pinça com o dedo, né? Para mais e para menos. Eu resolvi fazer assim para simplificar um pouco mais e deixar a aula mais rápida, né? Então vamos lá. Assim que ele selecionou a imagem na biblioteca da câmera, eu dou um show modal e passei aqui qual é a imagem que eu quero tratar. No meu formulário de crop aqui, vamos ver os eventos que a gente tem nele aqui. Eu tenho um evento onCreate, que basicamente eu seto algumas propriedades aqui do meu Image Viewer, né? Eu habilito o mouse aqui, isso aqui é só para eu testar quando eu estou rodando no Windows, e escondo aqui a toolbar e tal, mais alguns ajustes finos, que aí cada um faz da maneira que acha mais conveniente, né? Isso não tem tanta importância. Depois, os próximos eventos aqui, no evento onShow, aqui sim, a primeira coisa que eu faço é, eu pego a minha variável imagem que está vindo lá do outro formulário, só para te mostrar aqui, ó, eu fiz a declaração dela aqui como pública. Então, a primeira coisa que eu faço é, eu jogo ela para dentro do meu Image Viewer, seto a escala do bitmap. Esse bitmap scale é basicamente o zoom que eu quero na imagem. Então, seto ela como 1. Seto aqui o valor da minha track bar para 5. Então, ela vai ficar mais ou menos no meio aqui. Isso também tanto faz. Cada um pode fazer do jeito que quiser. Isso aqui é só um exemplo, né? Aí aqui, isso aqui também é um recurso legal que eu fiz. Esse é o retângulo foto, que é esse cara aqui que eu falei que tem que ter o aspecto quadrado. Por padrão, ele está como 310 aqui. Mas imagina que a pessoa abre ou pode abrir esse formulário seu num tablet, que a tela é um pouco maior, né? Então imagina que ficaria com esse aspecto assim, ó. Ficaria um quadradinho pequeno e sobrando muita borda aqui do lado. Então, para resolver esse problema, eu calculo essa altura e essa largura em tempo de execução. Basicamente, como que eu faço isso aqui? Eu faço a largura do meu retângulo é a largura do meu formulário menos 40.
Esse menos 40 é para ele ficar com 20 de margem de um lado e 20 de margem do outro. E aí, a altura, eu simplesmente copio o mesmo tamanho da largura, para ele ter o aspecto quadrado que eu falei. Então isso basicamente resolve esse problema aí de vários formatos de tela, né? Depois disso, a única coisa que tem código aqui é a minha trackbar, que quando o usuário deslizar o dedo para lá e para cá, o zoom tem que ir e voltar na imagem aqui. E como que eu faço isso? Na trackbar, venho em eventos, onChange. Que aqui basicamente eu seto o bitmap scale do image viewer, eu jogo para ele o track1.value aqui, que é o valor do tracking que ele está usando aqui. E só para limitar esse range aqui, né, esses valores, eu acho que eu devo ter setado aqui, o mínimo é 0.1 e o máximo de 10 aqui. Então aí de novo cada um coloca aquilo que acha que fica legal para o seu projeto. Então a imagem é carregada, o usuário já posiciona ela do jeito que ele quer aqui, dá o zoom e tal. Se ele der um confirmar, vou dar um duplo clique aqui, basicamente o que eu faço eu sobrescrevo a variável imagem, que é aquela variável global. Eu sobrescrevo então essa imagem usando esse esqueminha aqui. Eu faço layout 1, que é o layout que contém meu image viewer aqui, então layout 1, ponto make screenshot. Então aqui está o segredo, o pulo do gato. Esse make screenshot, o que ele vai fazer? Exatamente a imagem que você está vendo aqui, com o zoom dela, na posição que ela está, ele vai gerar uma screenshot disso aqui, ou seja, vai gerar uma imagem daquilo que a gente está vendo aqui e vai jogar isso dentro da nossa variável imagem. Aí eu seto o modal result desse formulário aqui como OK. Isso aqui eu faço para, depois que eu fechar o formulário, eu saber se eu cliquei no botão OK, aliás, se eu cliquei no botão confirmar, ou se eu fechei o formulário sem escolher, sem trabalhar na foto. Então, se eu der o confirmar, o modal result é OK e fecho o formulário. Se eu clicar aqui no xizinho, eu simplesmente dou um close. Poderia até setar aqui para que não dê nenhum problema, né? Poderia até setar aqui um modal result diferente. Um MR cancel aqui, alguma coisa do tipo. Então, selecionei a imagem, cliquei em confirmar, atualizei minha variável e fechei a tela. Aí a gente volta para cá no nosso formulário principal. E o que a gente faz aqui assim que a tela é fechada? Então, dentro da procedure aqui, show modal, ele verifica se o meu modal result for OK, ou seja, se eu realmente trabalhei na imagem aqui, cliquei em confirmar, né? O que ele faz? Ele pega o meu circle aqui e joga, vai na propriedade fill, bitmap.bitmap e joga a minha variável global imagem que eu usei aqui. Isso traz a foto do jeito que eu fiz no exemplo lá para vocês. Depois, por último, depois que o usuário já definiu, se ele der aqui um salvar perfil, eu fiz isso aqui só para a gente ver como tratar, como salvar essa imagem aqui, né? Como pegar ela de novo. Então eu criei uma variável foto do tipo tbitmap e para pegar essa foto aqui eu faço simplesmente foto recebe o nome do circle, .fill, .bitmap. Aí basta eu pegar a variável foto e tratar aqui embaixo do jeito que eu quiser. Geralmente salvando num banco de dados SQLite local ou enviando isso para o servidor. Enfim, mas o fato é que o mais importante é que a tua foto está contida aqui nessa variável. Aí uma coisa que eu já estava quase esquecendo é mostrar que o evento onClick
do meu Circle, né? Que é onde eu mando exibir a biblioteca de fotos do celular. Então seleciono aqui o meu Circle, vou em eventos, ou um clique dele aqui. Eu basicamente pego a minha action, né, que eu chamei de ACT foto, e dou um execute target passando o sender, né, passando aqui a variável que eu estou recebendo. É basicamente aqui, né, na meu action, pego a ACT foto aqui e mando executar ela. Então isso faz com que o aplicativo abra a library do aparelho. Eu vou aproveitar também e vou deixar o código-fonte, né, desse projetinho aqui, o link na descrição desse vídeo para vocês poderem baixar e estudar com mais calma, né? Poderem aproveitar aí um pouco disso que eu fiz. Legal? Então essa foi uma dica rápida e simples aí, porque eu tive um pouco de trabalho, né? Tive que quebrar um pouco a cabeça para chegar nessa metodologia que eu usei aqui, né, para descobrir esse comando make screenshot, o que o layout pode fazer. Então eu achei legal compartilhar isso com vocês, acho que pode ser de grande ajuda aí. Então assim, mais uma vez falando, por favor acessem o blog, comentem lá, peçam novas dicas, né, deem ideia daquilo que vocês gostariam que eu abordasse nos vídeos, nessas dicas rápidas. Não deixem de assinar a lista VIP aí que eu estou criando para poder receber esses novos vídeos, né? Que, de novo, repito, eu não vou disponibilizar isso em aberto lá no YouTube. Isso é só quem está nessa lista que vai receber esses vídeos, essas dicas. E assim, se você gostou do conteúdo e acha que vale a pena que outras pessoas também fiquem sabendo sobre isso, divulga, compartilha. Isso faz com que mais gente conheça o Delphi, né, conheça do que ele é capaz e a nossa comunidade possa crescer cada vez mais aí. Tá legal? Então valeu pessoal, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!